Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, as leituras falam para a gente que nós somos chamados a reconhecer de coração ardente que o Senhor nunca nos abandona e que caminha conosco pelas estradas da vida, explicando-nos a sua palavra. Então, que nós possamos celebrar com fé, participando com alegria da liturgia. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, e a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, na primeira leitura, de hoje, nós vimos, a cura, de um coxo, E aqui, nós vimos, as palavras de Pedro: O que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, que nós possamos também depositar a nossa fé em Deus, depositar a nossa fé em Cristo, porque Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre nos ajuda a superar todas as dificuldades e todos os obstáculos. Então, que nós possamos sempre cada vez mais louvar a Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honécios, como sois sem inteligência para crer em tudo que os profetas falaram?
porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, os discípulos de Emaús, hoje somos nós. Jesus caminha com os discípulos que não o reconhecem, estão como embriagados pela desilusão causada pela morte. Apesar do coração ardendo, não são capazes de reconhecê-lo vivo, caminhando com eles. Jesus vivo e ressuscitado caminha conosco. Fala conosco, explica-nos as Escrituras, abre-nos o sentido da palavra de Deus. Em nosso caso, precisamos nos pôr a caminho para que o Senhor se aproxime sempre de nós em sua palavra de vida. Na história narrada no Evangelho, quando Jesus desaparece, ou melhor, faz-se invisível entre eles, foi o fim de um itinerário de descoberta e o início de um caminho de missão, de anúncio daquele que caminha conosco, fala conosco, entra em nossa casa, partilha o pão com o seu povo e nos faz, consequentemente, sair da desolação e partir em missão. Então, os 2 discípulos voltaram a Jerusalém e encontraram os outros também já renovados pela vida, conscientes de que, apesar de no mundo as forças da morte continuarem atuando, elas não têm poder sobre a vida que o ressuscitado nos concede, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.